Pare por um instante e pense: o que tem de estranho na sua cidade? Não é muito difícil identificar. Em algumas, o clima, por exemplo, pode mudar tantas vezes ao longo do dia que já se tornou comum dizer que viver ali é ter as 4 estações em 24 horas do seu dia. Há também figurinhas carimbadas que, por suas excentricidades, são conhecidas por boa parte da população, e, logicamente, muitas esquisitices que fogem dos hábitos culturais da sua região. Entretanto, há exemplos de cidades que extrapolam essas peculiaridades, e essas manias estranhas podem ser encontradas muito facilmente. É por isso que te convidamos a conferir a lista que preparamos das 5 cidades mais estranhas para se viver no mundo. Cidade petrolífera no meio do oceano. O que devemos fazer quando encontramos petróleo no fundo do oceano? Erguer uma plataforma petrolífera para extraí-lo? Claro! Agora, quando a região possui muito petróleo, nada como construir uma cidade toda no meio do mar, voltada para a exploração desse valioso recurso natural. Assim foi construída a cidade de Neft-Dashtari pela União Soviética, que em 1949, em pleno Mar Cáspio, na região do Azerbaijão. Não pense que estamos falando apenas de uma plataforma grande. A cidade possui mais de 300 quilômetros de estrada, edifícios de até 9 andares, bibliotecas, hospitais, comércios diversos. O local aparece inclusive em cenas do filme 007, O Mundo Não É o Bastante, e também já foi tema de diversos documentários pelo mundo. A cidade que é um depósito de lixo. Mantis Hayat Nasser. É onde o Cairo deposita todo o lixo que cria. Não pense que é um terreno que funciona como lixão. Estamos falando de uma cidade que é ao mesmo tempo um depósito de lixo, cuja sociedade se baseia na forma como lida com esses recursos. Os moradores da região vivem do que reaproveitam das toneladas de lixo que chegam à cidade, selecionando tudo o que for de valor, como metais, eletrônicos e utensílios em gerais. E apesar da cidade não possuir água e rede elétrica, por exemplo, ela não se resume a ser um lixão, tendo ruas, lojas, condomínios e apartamentos por todos os lados. A Ilha da Morte. A humanidade costuma habitar lugares muito inapropriados, mas ninguém moraria em uma ilha cujo vulcão libera gases tóxicos e mortais constantemente, certo? Bem errado. A ilha de Miyakijima, no Japão, fica a apenas 180 km do sul de Tóquio e possui uma característica marcante, a presença do Monte Oyama, um vulcão que já entrou em erupção inúmeras vezes ao longo da sua história. Mas isto não é tudo. Os moradores da ilha quase não podem respirar por causa dos gases letais que o vulcão libera constantemente. Por isso, quem habita este lugar é obrigado a ter máscaras que possibilitam a sua existência em um ambiente tão agressivo. A ilha possui uma população de mais de 2.000 pessoas que continuam convivendo lá, por uma questão científica, já que receberam dinheiro para realizar experimentos no local e servir de cobaia, é claro. Uma cidade para anões. Apesar do regime político do país ser bastante severo, a China não era das muito politicamente corretas. A prova disso é o negócio criado por Chen Minjing, um empreendedor de 44 anos que resolveu criar um local onde as pessoas com nanismo pudessem viver em uma sociedade que não os discriminasse. A princípio tudo bem, não fosse o fato de que a cidade é também um parque temático. Para Minjing, ele criou uma espécie de zona de conforto para essas pessoas e gerou centenas de vagas de emprego que antes não existiam, mas é claro que ignora o fato de que os seus beneficiários precisam viver fantasiados e morando em casas no formato de cogumelos, já que são uma atração turística. A cidade dos anões possui cerca de 120 habitantes e a única regra para morar nela é não ultrapassar a altura de 1,3 metros. A vila possui toda a infraestrutura necessária, contando inclusive com delegacias e brigada de incêndio, adaptadas à altura dos seus habitantes. A cidade proibida de Kowloon. Imagine um lugar na China em que o governo não manda, ou melhor, um lugar em que o governo simplesmente abandonou e decidiu que se é para existir, que seja sem a ajuda dele. Estamos falando da antiga cidade murada de Kowloon, uma área altamente povoada e completamente anárquica que existiu entre os anos de 40 e 90. Este bloco sólido de edifícios foi um dia uma fortaleza militar, mas acabou sendo abandonado depois de uma disputa política com o Reino Unido.
Em 1987, havia 33 mil residentes em uma área de 0,3 km². Além disso, como o governo não possuía influência sobre o local, a cidade possuía índices altíssimos de prostituição, consumo de drogas e jogos de azar. Com o passar do tempo, o governo não foi mais capaz de ignorar a cidadela. Depois de muitas ações policiais para derrubar as facções criminosas que mandavam no pedaço, a cidade murada de Colon foi completamente destruída em abril de 1994. Hoje o local abriga um parque e algumas ruínas históricas da cidade, abertas à visitação. Não perca as próximas atrações, se inscreva no canal e até a próxima!